Normalmente falamos mais daquilo que Deus fez ou deveria fazer por nós do que aquilo que nós temos que fazer por Ele. Esse assunto merece a nossa atenção e é a respeito disso que nós vamos conversar hoje. Fique comigo. Estou hoje no interior de São Paulo, na cidade de Junqueirópolis, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E a nossa conversa hoje se baseia na instrução de Paulo aos Tessalonicenses, onde ele diz, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprendestes de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, que vocês continuem progredindo cada vez mais. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo não está apenas corrigindo a ação de alguém que está errado. Na verdade, ele diz, nós ensinamos, nós exortamos vocês a respeito da importância de como vocês devem viver e agradar a Deus. E ele diz, e vocês efetivamente estão fazendo aquilo que a gente ensinou a vocês. No entanto, não percam de vista que vocês podem progredir, que vocês podem crescer, que vocês podem melhorar nesse assunto. Portanto, Paulo não apenas se preocupava com a forma como o cristão deve viver e agradar a Deus, mas que isso ainda fosse algo progressivo, crescente. E o que me chama a atenção é que muitas vezes nós falamos a respeito do que Deus em Cristo Jesus fez por nós na cruz e não temos como pregar o Evangelho sem enfatizar isso. Mas de alguma forma acabamos por enfatizar muito mais o que Deus fez ou o que Ele ainda fará, acabamos deixando de lado a responsabilidade que temos de fazer algo para com Deus. O fazer não envolve mera e simplesmente o serviço, mas envolve uma postura, uma atitude correta a respeito de como vamos viver a vida cristã. É importante entender que a graça de Deus se manifestou trazendo para nós salvação e a definição bíblica de graça é de que isso é favor imerecido. Nós não fizemos nada para merecer a salvação e não há nenhum mérito em mantê-la na forma como nós nos conduzimos ou nos comportamos. No entanto, precisamos entender que a Bíblia nos apresenta uma figura de resposta. Eu gosto de dizer que a ação de Deus, oferecendo salvação para nós, fala a respeito do amor de Deus por nós. Não há como falarmos de salvação sem mencionarmos o amor de Deus por nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Em outras palavras, não fizemos absolutamente nada para merecer o seu amor. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que moveu Deus a nos oferecer salvação foi o seu amor. E quando falamos desse amor, amor incondicional da parte de Deus, enfatizamos o valor que nós temos para com Ele. No entanto, quando a Bíblia nos apresenta a visão de agradar a Deus, e aqui nós temos o contraponto, o outro lado, ela na verdade está destacando o valor que Deus deve ter para nós. São duas coisas completamente diferentes. Muitas vezes algumas pessoas parecem se esconder atrás do fato e da ideia de que se Deus me amou de forma incondicional, então não importa a maneira como eu vivo, não importa a maneira como eu me comporte, e isso contradiz o ensino das Escrituras. A palavra de Deus nos mostra repetidamente esse assunto de agradar a Deus, a ponto de podermos classificá-lo como uma doutrina cristã. No Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo 29, Jesus, se referindo ao Pai, diz, eu faço sempre aquilo que lhe agrada. Em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 9, o apóstolo Paulo diz, nós nos esforçamos para lhe ser agradáveis. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 5, a Bíblia diz que Enoque alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28, as Escrituras dizem, tendo nós recebido um reino inabalável, retenhamos a graça, por meio da qual sirvamos a Deus de modo agradável e com santo temor. A lista continua. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Romanos 8,8, a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando falamos a respeito de agradar a Deus, isso não significa que Deus tenha necessidades emocionais, isso não significa que Ele precise de algum reconhecimento da nossa parte. No entanto, quando agimos dessa forma, isso se torna um balizador para a nossa fé e também para o nosso comportamento. Assim como quando Deus pediu que o amássemos de todo o coração, isso não significa que haja necessidade nele, que ele seja carente, algo do gênero. Quando ele fala a respeito da forma como devemos agradá-lo, isso também não significa que Deus é que tenha necessidade disso.
quando lhe damos o primeiro lugar, reconhecendo seu senhorio, e isso faz com que todas as outras coisas da nossa vida se alinhem a esse lugar de prioridade de Deus. Quando falamos a respeito de agradar a Deus, é a mesma coisa. Não se trata de uma necessidade que Deus tenha da nossa afeição ou do nosso reconhecimento, mas de como isso vai produzir equilíbrio e ordem nas nossas vidas. Eu me lembro quando meu filho Israel ainda era garoto. Na verdade, isso aconteceu mais ou menos pelo mês de abril de 2010, ele tinha 11 anos de idade. Ele volta da escola e eu percebo, naquele comportamento típico de uma criança assustada, que o medo está estampado no rosto dele. Tanto as mãos como as pernas me parecem estar trêmulas, a voz ainda mais. E naquela época, onde as crianças trazem da escola o boletim escolar para os seus pais. Eu percebendo toda aquela linguagem corporal, já me adiantei e perguntei, falei, filho, por acaso você tem um boletim escolar aí dentro da sua mochila com nota vermelha? Ele arregalou os olhos, me olhou questionando, Deus te revelou, pai? Eu falei, não, criatura, foi você mesmo. Eu falei, a psicologia chama isso de linguagem corporal, mas eu não conseguia conversar com ele, porque ele estava muito assustado e com muito medo, e eu precisei acalmar o coração do meu filho. E eu lembro de ter dito para ele, eu falei, para tudo. Olha para mim. Ele olhava, mas baixava os olhos e insistia. Falei, olho no meu olho. E eu lembro de ter dito para ele, eu amo você, meu filho. Ele responde, eu sei. Mas eu falei para ele, você sabe, mas não entende. E eu expliquei para ele. Eu falei, filho, o meu amor por você não é baseado na sua performance. O meu amor por você não é baseado no seu comportamento. Eu não te amo por aquilo que você faz. Eu falei, eu te amo pelo que você é meu filho, isso basta. Então naquele dia, eu também como pai disse para ele, nada que você fizer de bom vai fazer com que eu te ame mais. E nada que você fizer de ruim vai fazer com que eu te ame menos. Porque o meu amor não é baseado naquilo que você faz, e sim em quem você é. Eu ainda lembro aquela cara de alívio ocupando o rosto do meu filho em vez daquela cara anterior de desespero. Mas o curioso é que com a mesma velocidade com que a feição dele muda de medo para alívio, aquela carinha começa a mudar de alívio com uma certa cara malandra. E ele não chegou a falar. Eu me antecipei e disse para ele, mas antes você verbalizar essa bobagem que você está pensando. Porque o brinco estava estampado na cara dele a pergunta, então liberou geral? Basicamente a conclusão simples na cabeça dele era, se nada que eu fizer de bom te faz me amar mais, ou nada que eu fizer de ruim te faz me amar menos, por que é que eu vou me preocupar com o meu comportamento? E naquele dia eu expliquei para ele e disse, mas se você quiser me agradar, a conversa é outra. O meu amor por você não depende daquilo que você faz e fala do valor que você tem para mim, mas a sua decisão de me agradar fala do valor que eu tenho para você. Isso significa que você não apenas entende, mas que você retribui ao meu amor. E nós precisamos entender que não há só uma doutrina de Deus nos amar, mas há também a doutrina de nós amarmos a Deus. Há sempre uma retribuição ao amor de Deus. E essa disposição e decisão de amá-lo e colocá-lo em primeiro lugar envolve temos um posicionamento claro e definido de honrar ao Senhor, de agradá-lo. O verbo honrar que aparece na Bíblia relacionado não só com ofertas, mas também com adoração, fala de distinção, fala de dar um lugar diferenciado a Deus. Nós podemos reconhecer sob diversas perspectivas a mesma doutrina, o mesmo princípio de agradar a Deus aparecendo o tempo todo. E ele deveria ser um balizador na nossa caminhada. Muitas vezes o questionamento, como o Senhor reagirá diante da forma como eu me comporto, me leva a entender não o amor condicional, mas me leva a entender a responsabilidade de corresponder para com Deus, naquilo que Ele já tem feito por mim. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve e diz aos Filipenses, vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. Quando ele está falando sobre essa dignidade, não está falando de que nós precisamos nos tornar dignos através do comportamento. Está falando da dignidade de um comportamento que retribui o amor de Deus. Eu repito, não estamos falando sobre merecer nada, estamos falando daquilo que Deus merece. Um dia alguém olhou para mim e falou, eu não entendo o seu esforço e a sua dedicação. Essa pessoa me questionou e disse, parece que você está tentando de alguma forma merecer as coisas de Deus, é isso? Eu falei para ele, você está maluco? Se a graça é um favor imerecido, como que eu vou tentar merecer alguma coisa? E ele olha para mim e diz, mas se você não está tentando merecer, por que a dedicação? Eu respondi para ele, eu não estou fazendo essas coisas para merecer nada, eu estou me dedicando porque Ele, o meu Senhor, o meu Salvador, merece. E muitas vezes eu percebo que
As pessoas parecem não entender essa responsabilidade de viver de uma forma a honrar o nosso Senhor, a honrar o sacrifício, né? a viver de modo digno do Evangelho. Paulo nos diz, na Epístola aos Tessalonicenses, como lemos desde o início, a respeito de uma maneira como nós devemos viver e agradar a Deus. Não se trata apenas de uma ida ao culto, não se trata apenas de uma oferta, não se trata apenas de um serviço isolado, é um estilo de vida. A marca de agradar a Deus deveria estar presente em todos os cristãos. Isso deveria ser o nosso estilo de vida. Eu fico imaginando, quando penso no meu relacionamento com a minha esposa, estamos casados há quase 25 anos. Se eu decidisse apenas agradá-la ocasionalmente, e isso não fosse uma disposição de um estilo de vida, como seria o nosso relacionamento? Provavelmente ela interpretaria que essas ocasiões específicas em que eu tentaria agradá-lo muito ocasionalmente seria meramente interesseira. Mas quando a disposição de agradá-la se torna um estilo de vida, há uma linguagem sendo transmitida para ela, mas há um lugar específico dela sendo guardado e cultivado no meu coração. Eu penso que com Deus não é diferente. Repito, não se trata daquilo que Deus precisa, mas de um entendimento necessário no meu e no seu coração, de cultivar essa devoção contínua, não apenas num culto, mas com um estilo de vida, entendendo que isso é parte da nossa adoração, honra, respeito diário para com Deus. É a resposta ao seu amor. Que o Senhor nos ajude a entender e corresponder de forma prática a esses princípios da palavra. Deus te abençoe.